O modelo teórico relacionado com gases ideais é muito importante para o entendimento de sistemas termodinâmicos. Em relação aos gases ideais, suas propriedades, assinale o que for correto. 01. Aqui eu vou item por item, tá? Porque um depende muito do outro. A energia cinética média das moléculas que compõem o gás ideal aumenta com o aumento da temperatura do gás. Sim, a temperatura é exatamente o grau de agitação das moléculas, ou seja, é a medida da agitação. A agitação se remete aqui em velocidade, energia cinética média, tá? Então, isso é exatamente o que mede a temperatura. Então, aumenta se aumenta a temperatura, estão diretamente relacionados, tá? Isso aqui, vou colocar direto aqui, correto. 02. Mantido constante o volume e a temperatura, a pressão que um gás exerce nas paredes do recipiente que o contém não depende do número de moléculas do gás. Bom, para quase todos os outros itens, eu vou usar uma única equação, ficar analisando ela. A equação, adivinha? Dos gases ideais. Ideais, também conhecida como equação de Clapeyron. Não sei se tem dois N, me perdoa se tiver, mas é mais ou menos assim que escreve, mais ou menos. Qual é essa equação? É o famoso PV igual a nRT. Essa equação é muito útil em gases ideais, tá? Muito, não é à toa que chama equação dos gases ideais. Ela permite que eu analise, a partir de quem é invariável, quem não for variar, quem é constante naquela situação, como que os outros se relacionam, as outras grandezas se relacionam. Inclusive, a partir dela que você tem aquele PVT povotol, P1, V1, T1 igual a P2, V2, T2, que muita gente decora sem entender por quê. É muito importante para você entender que P1, V1 sobre T1 igual a P2, V2, T2 só funciona se o N for constante. Muita gente não sabe disso, aí cai uma questão em que tá vazando gás ou tá inserindo gás e erra, porque acha que PVT povotol funciona para tudo. E não é bem assim, tá? Então vamos lá, para 02, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar e escrever ela aqui, ó, nRT, e vou marcar o que é constante. Volume e temperatura constantes, então vou marcar aqui um quadrado no volume e na temperatura. Lembrando que o R é uma constante em si só, é a constante dos gases ideais. Então eu sempre marco ela. Mantido constante a pressão e a temperatura, a pressão que um gás exerce nas paredes do recipiente, né? Se um gás confinado ali num recipiente. Vou colocar fechado aqui. Que o colinho não depende do número de moléculas, mas depende justamente dela. Quando tudo isso aqui é constante, ele não falou do N, quanto maior o N, que é o que está livre aqui, maior o P, porque o resto não varia. Então, como o resto está fixo, quanto maior é o N, maior é o P. Então, ele depende do número de moléculas. Se eu mantiver volume e temperatura constantes, quanto mais moléculas eu pôr lá dentro, maior é a pressão. E ele falou que não depende. Então, está errado, porque depende. 04. Para a transformação isobárica, vamos colocar aqui na teoria, e transformação isobárica. Transformação isobárica. É quando a pressão é constante. Vamos colocar logo as outras? Colocar só o nome aqui, ó. Isotérmica. Esse todo mundo lembra. A temperatura se mantém constante enquanto o gás se transforma. Temperatura constante. Qual que é a outra? Isovolumétrica. E esse aqui tem outro nome que a gente esquece, que aparece também. Isocórica. É quando o volume se mantém constante. Tá? É isso. Para ficar mais bonitinho, vou colocar aqui transformações no título. Pronto. Pressão constante, temperatura constante, volume constante. Então, para uma transformação isobárica, o que eu vou fazer? Vou de novo usar a equação de Clapeyron. E agora a pressão é constante. O R eu já coloco constante. Marco a pressão como constante. Para uma transformação isobárica, a variação do volume ocupado pelo gás ideal é diretamente proporcional à variação de temperatura. Sim, ó. Aqui eu estou supondo o N constante também, né? Aqui ficou um pouco vago essa parte. Ele podia ter falado no diagrama. Deixa eu ver. Para uma transformação isobárica, a variação do volume ocupado pelo gás ideal. Ele podia ter confirmado que o gás era uma certa quantidade de gás ideal. Podia ter colocado assim. Mas não vou ficar procurando pelo em ovo.
Vou assumir que é o N constante também, já que está tratando só da relação entre variação de temperatura, porque realmente eu posso afirmar que é diretamente proporcional só se eu supor que o N é constante, tá? Porque diretamente proporcional significa que quando eu multiplico o P por 2, o T, por exemplo, o V por 2, o T também é multiplicado por 2, que é o que acontece aqui, ó. Inclusive eu podia fazer, se você quiser ver mais claramente, ó, você coloca aqui, ó, N, R sobre P, que são os constantes, vezes T. Como supondo que o N não esteja variando, apesar de não ter dito claramente, o R e o P, tudo isso aqui eu posso chamar de uma constante, valor K. Então você escreve que volume é igual a K vezes T. Ou para quem gosta de olhar se a razão ou o produto é constante, você pode ver que V sobre T é igual a K. Sempre que a razão entre duas grandezas é constante, elas são diretamente proporcionais. Quando o produto entre elas é uma constante, são inversamente proporcionais. Então, para uma transformação isobárica, supondo uma certa quantidade de gás ideal, a variação do volume ocupado pelo gás ideal é diretamente proporcional à variação de sua temperatura. Sim, o volume está diretamente ligado à temperatura. A variação de volume está diretamente ligada à variação da temperatura. É isso que você conclui daqui. Então, o 04 está correto. Com essa ressalva aí que eu poderia ter falado que o N não variava. 08. Num diagrama de pressão em função do volume, para um gás ideal, a função matemática que descreve o comportamento do gás a uma temperatura constante é representada por uma reta isoterma. Então, aqui acho que muita gente acertou porque está cansado de ver, mas é só no gráfico de P por V, vale lembrar. Porque se tem gráficos também, acho que temperatura por V, aí sim a isoterma vai ser uma reta. Mas no gráfico de pressão por volume, que é o mais comum de acontecer, as isotermas são hipérboles equiláteras, né? Tem esse formato assim, né? Então não tem formato de reta, né? Essa aqui são as isotermas, ou as linhas isotérmicas. Cadê? Então, um diagrama de pressão em função do volume para um gás ideal, a função matemática descreve o comportamento do gás a uma temperatura constante, é representada por uma reta. Não, quando ele está a uma temperatura constante, o gás se desloca sobre uma isoterma, que é uma hipérbole equilátera. Então está errado. 16. Uma expansão adiabática. Faltou falar o adiabática, né? Adiabática. As questões adiabáticas não se resolvem pela equação dos gases ideais. Porque na adiabática, eu tenho a informação de que não troca, não recebe nem cede calor, não troca calor com o meio externo. Tá? Então, o que acontece é que o Q da primeira lei termodinâmica, eu não vou entrar em detalhes aqui, que é o Q igual a trabalho mais ΔU, o Q é zero, porque o calor trocado acaba sendo zero e o trabalho é igual à variação de energia interna. Mas numa expansão adiabática, o produto da pressão pelo volume ocupado pelo gás é constante. E eu não precisava saber a adiabática, bastava olhar a equação de Clapeyron, a equação dos gases ideais, para perceber que para o produto pressão por volume ser constante, eu tinha que ter isso constante. Portanto, para ser P vezes V constante, o N tem que ser constante, o R constante e o T constante. Ou seja, para o produto de pressão por pressão vezes volume ser constante, eu tenho que ter uma transformação isotérmica para o T ser constante, fazendo com que o produto P vezes V, mesmo o P e o V variando, a multiplicação de P por V dá sempre o mesmo valor. Então, para o produto ser constante, ou seja, pressão e volume serem inversamente proporcionais, tem que ser uma isotérmica e não uma adiabática, tá? Por isso, a 16 também está errada. 0,4 mais 0,1, eu tenho aí a resposta, que é a soma 0,5.